Treinar com o Runna ou o Garmin Coach? Será que é melhor? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo, tá chegando, primeiramente, parabéns, seja bem-vindo aqui. Pegue aí uma cadeira, sente, um cafezinho e vamos bater um papo. Meu nome é Karen, eu moro aqui no Canadá há 4 anos e corro há 10 anos. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês mais um pouquinho aí dos meus 2 centavos de opinião sobre os aplicativos Runna, que é o que eu estou utilizando, e Garmin Coach. Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, porque eu já consegui treinar com os dois e atualmente eu estou treinando para a minha meia maratona através do Runna. Já comentei aqui com vocês um pouquinho por que eu decidi. Vou deixar o vídeo linkado aqui, se você quiser saber um pouquinho mais. E hoje a gente vai destrinchar um pouquinho mais a comparação desses dois modelos de treinamento, tentar chegar a algumas conclusões para você aí decidir o que é melhor. Lembrando que o que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência, na minha opinião. Pode ser que você tenha uma opinião diferente e eu faço questão de convidá-los a deixar aqui nos comentários se você já utilizou o Runna ou o Garmin Coach, o que vocês acham, se faz sentido para vocês. À medida que eu vou falando aí meu ponto de vista, vou ficar muito feliz de poder ler e aprender um pouquinho mais, expandir o meu conhecimento sobre a sua experiência também. Então vamos lá, o que é esse Garmin Coach? Basicamente são planos de treinamento que você consegue adquirir através do seu Garmin Connect, né? Do seu Garmin. Se você tem o Garmin, com certeza você tem um aplicativo, o Garmin Connect, onde você consegue ver todos os recursos disponíveis através do celular, do aplicativo, e lá um dos recursos é montar um plano de treinamento para corrida. Esses planos de treinamentos eles são disponibilizados através de coaches e eles existem diferentes metodologias, né, de coaches, claro, e aí você vai escolher o que você mais se adapta. Tem uma biografia do coach, você pode pesquisar um pouco sobre ele, são cursos reais. E aí o que mais se adapta à sua rotina, seu estilo de vida, ou que você foi com a cara, você vai e seleciona e tem os treinamentos pré-prontos lá. Eu já treinei, já escolhi o Garmin Connect, o Garmin Coach, para fazer uma meia maratona. E eu tive essa experiência de selecionar, eu acho que eu já passei por uns 3 coaches diferentes, eu já fiz uma mudança bem no meio do treinamento. Existe inclusive até um bem famoso que é o Jeff, que ele tem essa metodologia de Run and Walk, que é muito indicado para iniciantes. Se você quer começar no mundo da corrida, esse é um dos grandes métodos, enfim, tem comprovações científicas, e ele é bem conhecido por isso, que é basicamente correr e caminhar até você atingir, né, uma certa constância, até você consolidar aí todo o seu condicionamento e entrar de vez para o mundo da corrida. E aí tem estudos que diminuem lesões, tudo mais, é acessível, inclusivo, etc, etc, etc. Minha visão quando eu treinei através do Garmin Coach. Eu particularmente treinei, escolhi porque, enfim, estava sem o treinador, a gente tinha acabado de mudar pro Canadá, estava sem treinador pessoal, né, tipo, físico, e, enfim, estava começando aqui, não queria investir muito, falei, por que não, vou tentar. Eu acho que nesse sentido foi bom, porque eu não precisei investir muito, mas eu não gostei muito, porque não fez muito sentido para mim. Eu achei que ele não é tão personalizado assim. Eu tinha uma dificuldade de quando eu precisava modificar o treino. Eu não sei agora se deu uma atualizada, mas quando eu fiz o treinamento, eu lembro que você precisava fazer o ajuste dos treinos antes, tipo um dia antes. Por exemplo, eu sabia que na quarta-feira tinha treino e eu não ia poder treinar na quarta porque eu ia ter um compromisso, enfim, um dia X. Então eu precisava pensar nisso antes para poder modificar o treino e aí tentar jogar o treino para outro dia e na hora de sincronizar para baixar o treino pro relógio quando eu fosse fazer o treino,
Era um pouco difícil, às vezes demorava um pouquinho, então eu achei que ele não é tão flexível o aplicativo e não é tão personalizado para você, né? Porque os treinos são pré-prontos, basicamente você tem que seguir a linhagem daqueles coaches, né? O layout ele é bem simplesão, assim, não é, tipo, é intuitivo porque é simples, mas, enfim, bem limitado as opções. E eu acho que é muito mais indicado para quem está começando a correr. Se você está começando a correr, você não quer investir, não quer e não pode investir tanto, cara, eu super recomendo o Garmin Coach. É muito melhor do que você só pegar os treinos e sair correndo e metendo aí distâncias longas todos os dias, porque é muito típico de iniciante, né? Quando você se empolga na corrida, você quer correr todos os dias, quer fazer distâncias altas todos os dias, você não entende a importância de diversificar os treinos. Outra coisa que eu achei do Garmin Coach, você não consegue, não tem muito esse feedback, né? Tipo, de como foi o seu treino, é bem geralzão. À medida que você vai fazendo um treino, ele vai desbloqueando os próximos treinos, aí você vai sabendo, tipo, você não consegue saber com muita antecedência como que vai ser a sua planilha e tal. Ele não explica o porquê de cada treino, o porquê dos treinos longos. Até tem umas explicaçõezinhas, assim, do próprio coach, que é muito genérico lá, mas, desculpa, eu acho que ele não explica muito bem, assim, a divisão dos treinos, o porquê de fazer treino intervalado, o porquê de fazer os treinos de tiro ritmados, a importância do treino longo, a importância de ir devagar, não. E como eu falei, existem metodologias diferentes de cada coach. E eu lembro que na época eu estava treinando para fazer 21 quilômetros e aparecia treinos assim de longos de 25 quilômetros, 28 quilômetros. E aí eu assim, oi, eu tô treinando para fazer 21 quilômetros, eu vou fazer 28 antes de fazer 21. Fiquei meio confusa e depois eu fui pesquisar, entender que são metodologias diferentes, porque existe sim alguns personagens, alguns coaches que preferem fazer com que você estique mais a distância, além da sua prova-alvo, para que você crie um pouco de adaptação e tudo mais, mas óbvio que num ritmo bem reduzido. Eu particularmente achei muito estranho, foi a primeira vez que eu treinei desse jeito, e Karen, não gostei, não foi bom para mim. E tinha outros treinos que era muito, muito, muito iniciante, e eu acho que onde eu estava não fazia tanto sentido. Ele não ajustava tão bem quanto eu esperava. Eu acabei largando o treino. E essa é a minha opinião sobre o Garmin Coach. Então, recapitulando, não achei ele tão personalizado, achei ele um pouco inflexível, não explica tão bem o porquê dos treinos. Então, ele é ótimo para se você está iniciando. Se você não quer investir muito, não pode, cara, super vai, porque é muito melhor do que você sair correndo e com risco de ter algum tipo de lesão. Agora falando sobre o Runner, que é o aplicativo do momento de corrida, é o hype do momento, pelo menos aqui na América do Norte, né? Tô falando aqui do Canadá, ele tá bombando, você vê muito influenciador falando sobre o Runner, utilizando o Runner, indicando. E eu confesso que fiquei com o pé atrás, viu? Quando eu ouvi falar sobre esse aplicativo, eu falei, gente, não, isso daí não é pra mim, não. Eu pensei. Mas aí eu fui pesquisar mais a fundo e tal, saber qual que é a pegada, e eu falei, vou dar uma chance. Eu já tô treinando há um mês com Rana e também com o objetivo de fazer uma meia maratona. E eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tô achando e qual que é a diferença. Aí vocês vão ver o comparativo entre o Garmin Coach e o Rana. Então, logo de cara, a gente já consegue ver uma desvantagem do Rana, que é o custo, né? O Rana ali é pago. Você consegue provar o Rana por 2 semanas, se você usar esse código aqui que eu vou deixar para vocês.
para vocês terem uma noção, mas sim, se você quiser continuar com o Runna, você precisa pagar. Existem alguns planos, o anual obviamente é o mais vantajoso. E, gente, de cara, o Runna, como vantagem que eu vejo, é a facilidade de você navegar pelo aplicativo. Ele é muito intuitivo, ele é muito personalizado, se você comparar com o Garmin Coach. Ele é voltado para performance e para corridas, né? Corridas alvos. Então, assim, quando você baixa o aplicativo, você está montando o seu plano, ele já faz o já coloca algumas corridas grandes que tem na sua região. Eu vi que o Garmin também dá para fazer isso, mas obviamente o Runna ele tem um jeito bem diferentão de fazer isso. Então os treinos eles são muito personalizados para aquela prova-alvo, então é ótimo se você já tem um pouco de noção de corrida, isso é muito bom. Você consegue personalizar muito mais opções do que o Garmin, gente. Não é só data e tal. Quando eu comentei sobre a inflexibilidade de ajustar os treinos, já no Runna, ele vai muito além. Você consegue flexibilizar, tipo, ajustar o seu dia de corrida. Então, como eu estava falando, o Runner você consegue flexibilizar se você vai viajar e sabe que naquela semana você não vai conseguir treinar direito. Isso dá para fazer facilmente. Você consegue ver como está na sua performance. Ele te dá um score lá diante dos seus treinos que você está entregando e do que estava proposto. Você consegue ver a quilometragem tal que você vai fazer até atingir a sua prova-alvo. Então, ele é muito focado em performance. Eu acho que se você já tem uma base de corrida, eu super sugiro e tá pensando em se vai pro Garmin Coach ou pro Runna. Eu sugiro muito que você vá pro Runna. Os treinos que ele planeja para você, eu acho que condiz muito com seu condicionamento físico, porque acaba sendo bem encaixado, fora que você tem os feedbacks do AI, que é a mesma ideia do Strava, até porque são empresas conectadas, então você tem o feedback lá diariamente, feedback de todo o treino que você faz, isso é muito interessante, se você quiser ter acesso a um coach mesmo, você consegue lá no suporte, manda sua dúvida, eles vão te responder. E a plataforma, né, gente, é muito fácil de navegar, então essa meus 2 centavos aí sobre opinião entre essas duas plataformas. Se você busca fazer o seu plano de treinamento de corrida através desses dois meios aí online. Eu estou treinando já há um mês com Runna, com o objetivo de fazer a minha 10ª meia maratona para maio. Eu estou gostando muito e uma das alternativas muito interessantes que tem no Runna, você coloca a sua prova-alvo e ele vai falar para você se aquela prova ela tem muita subida, pouca subida, moderada, e os treinos eles vão ser voltados para aquela determinada corrida. Então faz você chegar muito mais preparado para sua prova-alvo. Isso é uma das coisas que gostei bastante aí da plataforma. Então, só para recapitular, Garmin Coach, ele é gratuito. Se você tem Garmin, é fácil acesso para você. É ótimo para iniciantes, mas eu acho ele bem flexível. Os planos não são tão personalizados. Já o Runna, apesar de ser pago, que é uma desvantagem, o layout dele é muito fácil de navegar. Você tem acesso a coaches pessoais, se você tem dúvida, ele é muito mais flexível para você alterar as datas, ele vai visar performance, se você tem noção de corrida, ele é ótimo. Fechar. Você usou o Garmin Coach para treinar, qual a sua opinião? Você tem usado o Runna, qual a sua opinião? Se você usou o Runna, depois volta aqui, eu quero saber muito o que você achou. E, gente, acima de tudo, eu desejo que vocês tenham ótimos treinos. 2026 recheado de provas-alvos, que vocês batam muitos RPs e vou continuar compartilhando aí toda a minha experiência, essa saga de corredor amador aqui no Canadá.